Seja bem-vindo ao Coisas de Cuba, o podcast onde você encontra notícias, informações e causos de quem vive na ilha. Eu sou Márcia Chueri, faço a criação e gravação, e o Fernando Carvalho faz a produção e edição. E aproveite e já curta e se inscreva no canal e compartilhe para a gente levar essa informação até mais longe. Bom, desculpe, mas hoje não tem a sessão Você já foi para Cuba? Conta para nós. Acontece que eu tinha vários engatilhados já, mas eu desconfio que o povo todo tirou férias. Não faz mal, vai ficar para o próximo. Ah, sim, e se você já foi para Cuba e quer contar a sua experiência, faça contato comigo pelo WhatsApp do canal. Eu vou deixar o número aqui. O código de país é 53, tá? Então, vamos lá. Mais 53 5933 1551. Bom, agora eu vou fazer uma confissão aqui. Eu gosto muito do Você Já Foi para Cuba, porque eu nunca fui assim, como turista. Ah, e por falar nisso, eu deixo uma dica muito legal. Se você está planejando ir passear na ilha, converse com o pessoal do Dicas sobre Cuba. Outro dia, por uma dessas coincidências do algoritmo, sim, isto foi uma ironia, eu vi uma propaganda deles do Dicas sobre Cuba, falando de uma viagem que me deixou com água na boca. Um pacote para conhecer várias cidades cubanas, chegando até Santiago. Foi sonhando com essa viagem que eu percebi o que eu estava dizendo. Eu nunca fui a Cuba como turista. Por um lado é bom, né? Porque ter vivido lá é o que me permite fazer este podcast. Mas eu também fico assim meio frustrada, sabe? Eu quero poder ir assim, só de passeio, sem obrigações. Turistear mesmo. Mas vai chegar o dia, vocês vão ver. Eu até já propus ao Tomás, do Dicas sobre Cuba, que eu topo ir de guia, sem cobrar, só pela viagem. Já pensou? Eu ia adorar. E ainda fazia um podcast dessa viagem, e aí com outra mirada, né? Mas vamos ao tema de hoje, que tem a ver com isso aí. Neste podcast, eu quero te contar experiências pessoais de como o bloqueio afeta a vida do povo cubano. Ah, bloqueio de novo? Desculpem, mas tem de ser. Não se pode parar de falar disso e de denunciar. Então vamos lá, vem comigo. Mas antes eu vou fazer um resuminho básico para ajudar a entender os causos que eu vou contar depois. Primeiro, por que é bloqueio e não embargo? Eu vou citar o dicionário do Ruais nas acepções que têm a ver com relações entre países. Acepções das duas palavras, bloqueio e embargo. Embargo é a retenção provisória efetuada por um Estado de um navio mercante estrangeiro ancorado em porto de sua jurisdição. Bloqueio é assédio, cerco, sítio. Então, observe, o termo embargo tem duas características que não se aplicam de nenhuma maneira ao que os Estados Unidos fazem com Cuba. São estes: provisório e sua jurisdição. Chamar medidas coercitivas aplicadas há mais de 60 anos de provisórias seria cinismo demais, né? Aqui eu abro parênteses. Nem sei se é possível falar de cinismo excessivo quando se trata da política imperialista norte-americana. Já que, quando eles invadem um país para roubar o petróleo ou outras riquezas, eles dizem que estão levando democracia para o povo roubado. Enfim, né? Fecha parênteses. Então, como eu dizia, também não se pode chamar de embargo porque as medidas contra Cuba têm um caráter extraterritorial, ou seja, os Estados Unidos legislam sobre a ação de empresas e entidades de outros países,
portanto, não só sobre a jurisdição dele. E por que chamar de bloqueio, então? Porque as medidas são tão abrangentes que representam um verdadeiro cerco. Eles mantêm Cuba sitiada. É um ato de guerra que se prolonga no tempo há mais de 60 anos. Acho que ficou claro, né? É bloqueio o nome. E esse bloqueio é econômico, comercial e financeiro. Uai, não são sinônimos? Não, não são. Quer ver? O bloqueio é econômico porque impede de muitas formas que Cuba desenvolva sua economia. Para dar só um exemplo, bloqueando a passagem de navios em alto mar para que Cuba não receba combustível. Eu gosto desse exemplo porque é uma ação bem grotesca mesmo, né? Bloquear a passagem de um navio fora das suas águas territoriais, das águas do país que está bloqueando, é evidentemente um ato de guerra. E eles fazem isso como se não fosse nada. Por outro lado, o bloqueio é comercial porque impede que Cuba venda seus produtos e serviços e que compre o que necessita. Neste momento, o povo cubano sofre com a escassez de alimentos e medicamentos básicos porque o bloqueio não permite que Cuba compre esses produtos. E sofre também com a crise econômica provocada pela dificuldade, por exemplo, para Cuba receber turistas, ou seja, para vender seu serviço de turismo. Veja um efeito da inclusão de Cuba na lista de países patrocinadores do terrorismo. Com base nessa inclusão, os Estados Unidos elaboraram uma lista negra de hotéis e entidades cubanas. Daí, quando o turista tenta ir para esse hotel, que ele vê que não pode, ele pensa que o bloqueio se volta contra ele. Então, isso está reduzindo o movimento turístico para Cuba. Outro exemplo, a empresa aérea cubana de aviação fica impedida de alugar aviões, de comprar peças para recuperar as aeronaves, de comprar combustível, de entrar a determinados países. E o bloqueio é financeiro, porque atua também sobre os bancos cubanos e internacionais, para impedir transações não só com o Estado cubano, mas com os cidadãos cubanos dentro ou fora da ilha. Mas tudo isso você já deve ter ouvido muitas vezes. O que eu quero é mostrar na prática, só com causos que aconteceram comigo ou com amigos cubanos. Eu disse lá atrás que nunca fui a Cuba como turista, e é verdade. Eu comecei aí em 99, mudei para lá em janeiro de 2000 e fiquei até agosto de 2004. Depois eu fui várias vezes por razões pessoais, mas turismo mesmo nunca. A última vez que eu fui morar lá foi em 2019 e voltei para o Brasil em janeiro deste ano, 2023. Então, eu vou dar exemplo só desse último período e do que está acontecendo agora. Vamos começar por mover-se em Havana. Quando nós chegamos em 2019, não era muito difícil. A gente andava de ônibus e de gazela, que são umas vans amarelas, uns micro-ônibus. E que é por linha, né? Durante a pandemia, claro que ficou complicado pelo medo de contágio. Como nós tínhamos a possibilidade de ficar em casa, né? A gente praticamente não saiu naquele período. Mas agora a dificuldade é enorme pela falta de combustível. Já estava difícil quando nós estávamos lá no final do período, mas agora está muito pior. Tem poucos ônibus circulando pela falta do diesel, e mesmo quem tem carro próprio ou do trabalho está impedido de circular porque não há gasolina. Exemplo prático. Eu tenho uma amiga, diretora de uma empresa, que tem um carro do trabalho, que agora fica na garagem. Ela está indo trabalhar de ônibus ou de carona. Outro exemplo. Uma amiga brasileira foi a Cuba em abril e eu tentei contratar um carro para levá-la do aeroporto ao hotel. Daí eu chamei o Cuber, que é uma alternativa mais barata que o táxi, né? O Cuber é o Uber de Cuba.
Eu acho que eu já comentei aqui o que é. O Cuba ele é como uma cooperativa de transporte de passageiros. Os motoristas são os proprietários dos carros e a gente contrata através de um grupo do WhatsApp. Pois quando eu tentei contratar, a resposta foi que eles não tinham como garantir com antecedência que poderiam fazer o serviço, porque dependiam de conseguir gasolina. E eu preferi nem perguntar como é que eles conseguiriam, ou não. Antes de voltar para o Brasil, eu tentei ir a Santiago de Cuba, porque eu ainda não conheço Santiago, é uma das minhas grandes tristezas em relação a Cuba. E eu não consegui, porque não havia voos naquela época. Causa falta de combustível. À primeira vista, a causa do problema é a guerra na Europa, porque a Rússia era um importante fornecedor. Mas a causa verdadeira é que Cuba não pode comprar combustível de países próximos, que, aliás, ficaria até mais barato. E não pode por causa do bloqueio. Ah, e por que pode comprar da Rússia? Porque a Rússia dá foda-se para o bloqueio. Ah, mas em 2019 também não tinha bloqueio? Claro que sim. Mas desde o governo do Chávez, a Venezuela ajudava bastante Cuba e outros países pequenos do Caribe. Só que a Venezuela também está sob ataque dos Estados Unidos com bloqueios e sabotagens. E se você é daqueles que acha que o governo do Maduro é ditatorial, ai, por favor, escuta pelo menos o Lula, vai. A Venezuela tem eleições, o povo vota livremente. Se reelege o presidente é porque confia nele. É simples assim. E ninguém tem nada com isso. Vamos respeitar o direito de autodeterminação dos povos. Mais que respeitar, vamos exigir respeito ao direito de autodeterminação dos povos. Bom, agora eu vou dar exemplos na área da saúde. Eu tenho 2 amigas idosas precisando fazer exame da tireoide há vários meses. Mas não conseguem, porque não há o produto que se usa para o contraste, para fazer o exame de imagem. Os médicos ficam angustiados, mas não podem resolver. Tenho outra amiga com hemoglobina baixa, isso sim conseguir examinar. Mas não dá para saber se ela está com carência de vitamina B12, porque não há reagentes. E não é que não há reagentes no policlínico da casa dela, é que não há mesmo. A filha adolescente de outra amiga precisava fazer um eletroencefalograma, mas o equipamento está quebrado e não há como comprar peças de reposição. Aliás, esse é um grande problema e não só da área da saúde. Os equipamentos quebram, como acontece em qualquer lugar, e têm de ficar encostados porque não dá para consertar. Na época da pandemia da Covid, lembrando que a Covid não acabou, tá? Mas eu estou falando do momento mais grave. Pois naquela época, Cuba tentou importar respiradores, mas os Estados Unidos não permitiram. Isso porque as 2 empresas suíças que vendiam respiradores a Cuba tinham sido compradas por uma empresa norte-americana. E a venda a Cuba foi suspensa. Eu já contei isso em outro episódio, que eu vou contar agora. Uma amiga que estava internada presenciou os médicos indo de paciente em paciente, trocando o respirador. Enquanto punham um respirador mecânico em um, faziam ventilação manual em outros, e iam revezando. Num esforço sobre-humano para impedir que eles falecessem. Ela conta que nem tinha coragem de dizer que se sentia mal, porque ficou com pena dos médicos vendo como eles corriam de um lado para o outro. Uma equipe formada por profissionais de várias empresas dessa área conseguiu criar um protótipo cubano de ventilador, respirador, né? Que agora já está sendo produzido, inclusive. Acho até que tem mais de um modelo. Mas não dá para glamourizar isso dizendo, nossa, olha como os cubanos são criativos, ou a necessidade é a mãe da criatividade. Nada disso. Sim, foi um grande feito, mas a verdade é que talvez tenham morrido pacientes cubanos de Covid por culpa do bloqueio.
E eu digo talvez porque eu sou legal e que porque não dá para ser absoluta num caso assim. Mas a verdade é que é muito provável que isso tenha acontecido. Bom, continuando com minhas experiências pessoais com o bloqueio, aqui entra também a questão dos apagões. Eu era privilegiada por morar num bairro que não tinha muito esse problema. Na verdade, meu bairro era protegido porque ali estão vários hospitais. Mas, por exemplo, por 2 vezes a gente não conseguiu carregar a bateria do triciclo elétrico que nós tínhamos, né, a tempo. Aí a luz acabou, o apagão era programado. A gente tinha uma tabela com os horários. Então, nessas 2 vezes, o rapaz que pilotava o nosso triciclo preferiu dormir sentado na varanda com medo de que roubasse o veículo. Quer dizer, coitado, nem dormiu, né? Ué, roubar, mas não disse que a violência em Cuba é baixa? E é mesmo. Mas claro que há furtos. E isso, aliás, infelizmente está se incrementando por causa da crise econômica. E até pode parecer uma coisa boba, mas ele tinha trabalhado o dia todo e não pôde voltar para casa à noite. Em outros bairros e municípios, a situação era muito mais séria. Uma amiga tradutora que vive fora de Havana tinha apagões de 8 horas 2 vezes por dia. Imagine ter só 8 horas de eletricidade a cada dia. E ainda por cima num lugar onde a temperatura média é de 30 graus. Nada de ventilador, geladeira desligada e por aí vai. O que isso tem a ver com o bloqueio? Tem a ver que as usinas geradoras de energia elétrica não tem como comprar peças de reposição, novos equipamentos, depende de combustível importado. Bloqueio. Agora está faltando água. Vai dizer que também é culpa do bloqueio? Bom, uma das causas é o clima, né? Claro. Se chove pouco, costuma faltar água mesmo. Mas pouca chuva, combinada com falta de manutenção de equipamentos, com falta de expansão do fornecimento, porque não pode comprar equipamento, e não poder comprar produtos para tratamento da água, agrava muito, mas muito mesmo, a situação. No bairro de uma amiga, faltou água durante 6 dias. Você imagina o que é isso? Eles são uma família de 4 pessoas. E Cuba agora está no verão. Um verão particularmente quente por causa do El Niño. Bom, a questão da comida eu nem vou comentar, porque eu já falei muito em outros episódios sobre as filas para comprar alimentos e eu não quero me repetir tanto. Eu vou falar agora do aspecto financeiro do bloqueio diretamente na vida do cubano, que, aliás, piorou muito com as medidas do Trump. Quando nós chegamos a Havana em 2019, a Western Union estava funcionando em Cuba. Para esclarecer, se você não sabe o que é o Western Union, o negócio deles é mandar valores de um país a outro. E, pelo menos entre Brasil e Cuba, sai mais barato e muito mais fácil mandar dinheiro pela Western Union que tentar usar os bancos. Então, essa empresa é uma mão na roda para os cubanos que vivem no exterior ajudarem os familiares que estão na ilha. Mas o Trump proibiu o funcionamento da Western Union na ilha. Ou seja, uma medida que ele baixou ou proibiu, né? Imagine quanta gente ficou sem receber ajuda. Uma das soluções para os cubanos foi mandar dinheiro através de mulas, de gente que viaja de um lado para o outro. Mas sai bem caro. Para mim, pessoalmente, a consequência foi que dificultou para pagar o aluguel do AP onde a gente morava, que a minha filha mandava daqui direto para o proprietário. E por aí você também pode ver o que eu dizia, de que as medidas do bloqueio são extraterritoriais. A Western Union é uma empresa britânica, mas obedeceu às medidas dos Estados Unidos para não funcionar em Cuba, quer dizer, os Estados Unidos mandou na Grã-Bretanha e em Cuba ao mesmo tempo. A empresa agora está voltando a funcionar em Cuba, segundo informações, e eu estou torcendo para que continue assim. Mas eu dizia que o bloqueio afeta também os cubanos que vivem fora.
Acho que essa história eu até já contei, mas eu vou repetir, porque é um ótimo exemplo. A filha de um casal de amigos está estudando na China. É uma garota de 20 anos que recebeu uma bolsa para fazer faculdade lá. Os pais querem mandar algum dinheiro para ela. Já tentaram por 3 vias, mas ela não pode receber por ser cubana. Tentaram por parentes que vivem nos Estados Unidos, por amigos que vivem na Espanha e por mim aqui do Brasil. E o obstáculo é sempre o mesmo. Ela não pode receber, não pode retirar o dinheiro enviado simplesmente porque ela é cubana. Então pensa na angústia que é ter uma filha adolescente estudando em outro país, bem distante, aliás, e não poder mandar nenhuma ajuda para ela. Olha, tem muito para falar do bloqueio. Mas a mensagem mais importante que eu quero deixar hoje é: o bloqueio não atinge apenas o governo cubano. Essa política visa fazer o povo cubano sofrer. O objetivo, que não é invenção nem propaganda, que está escrito em documentos oficiais norte-americanos que foram desclassificados, pois o objetivo do bloqueio é fazer o povo cubano passar fome e sofrer tanto que ele mesmo se revolte contra o seu governo. A outra mensagem que eu quero deixar é: participar de campanhas de solidariedade fazendo doações é muito importante e os cubanos ficam muito agradecidos. Mas também é mais que importante, é fundamental lutar contra o bloqueio. E isso se faz participando do movimento de solidariedade com Cuba. E não precisa virar militante, não se assuste. Não é isso que eu estou propondo. O que eu estou dizendo é, por exemplo, todo dia 17 tem tuitaço contra o bloqueio. Participe, use as suas redes para isso. Dia 26 de julho, agora, certamente haverá manifestações, tanto virtuais como presenciais. Participe. Não dá para ir presencialmente? Participe virtualmente. Teve o tsunami contra o bloqueio, promovido pelo canal Europa com Cuba. Era só mandar um vídeo curto se posicionando. Se você fez, agradeço. Mas se não fez, porque não ficou sabendo, ok. Quanto mais você se integrar ao movimento, mais você vai saber. Mas se você soube e deixou de fazer porque ficou com vergonha, porque achou que não era capaz, ou porque achou que não dava tempo, veja só, não era uma coisa tão complicada. Faz diferença? Faz. Quanto mais gente se posicionar, mais peso tem. Então, assim, participe dessas iniciativas, expresse sua indignação ante o bloqueio, tudo isso ajuda. Bom, mas nem tudo é problema na ilha, tá? Vamos dar uma iluminada nesse podcast. No dia 3 de julho, foi inaugurado o Festival del Caribe, ou Fiesta del Fuego, que é o outro nome, que foi até o dia 9. E esta é a 42ª edição da Fiesta del Fuego. Pelo nome, Fiesta del Fuego, você já vê que tem arte e muita alegria. O festival acontece em Santiago de Cuba. Surgiu em 1981 com o nome Festival de las Artes Escênicas de Origem Caribenho, ou seja, voltado para o Caribe mesmo. Cada edição é dedicada a um país, e este ano foi o México. Se você quiser saber mais, pode receber informações e links se registrando no site festivaldelcaribe.net. Se quando você ouvir este podcast já não estiver, mesmo assim, entra, dá um Google que você vai achar alguma coisa. Aí só para te situar um pouquinho. Santiago é uma província do Oriente de Cuba. Sua população se formou em grande parte com migrantes de vários países do Caribe e africanos que foram escravizados. A região tem muitas manifestações próprias de cultura popular, e uma delas é a conga, que é um ritmo musical e um tipo de bloco de rua. No Carnaval de Santiago,
saem muitas congas. Então eu vou deixar um vídeo para você ver com um título super sugestivo. A Conga Santiaguera, Voz da Resistência. Está em espanhol, legendado em inglês. Se você não entende nenhum dos dois idiomas, ainda assim vai entender o que é a Conga Santiaguera. Pode acreditar. Por hoje é isso e eu te espero no próximo episódio. E não se esqueça de curtir e compartilhar, tá bom? Tchau! La ciudad más caribeña de Cuba es Santiago de Cuba. Santiago es una ciudad de donde nacen todas las tradiciones. Todo lo grande, músicos, salen de aquí de Santiago de Cuba. Todos los géneros estos en la música popular surgen de las capas más discriminadas, limitadas y bajas de la sociedad. La vida de nosotros es el tambor. Dame un trago ahí, primo. Dame un trago ahí. Tú sacas la conga a cualquier hora aquí, la gente sale a rollar. ¿Por dónde fue que cogió la conga, Si no hay comida y salió la conga, voy para la conga. Si por mí fuera todos los días hubiera con. Esa es mi vida. Yo nací dentro del tambor. La tambora que le decimos conga. Y como es lo principal, la gente la conga, y se queda con conga. Pueblo santiaguero es la conga. Quitarle la conga a la gente aquí es quitarle la comida. Dentro de la ciudad le damos la vuelta a Santiago de Cuba. Sin parar. Le dimos la vuelta. Empezar a las 3 de la tarde y regresar de noche. Ya, arrastrando los pies. Ya. Más de 30.000 personas. Un fenómeno. Lo máximo. Aquí todavía hay gente racista. Eso no lo puede ser negro. Mira, se metió con la negra, He veces he ido arrollando en la conga y yo he ido erizado de arriba abajo. He sentido la vibración en el cuerpo. Cuando la conga viene tradicional, viene con su paso fuerte, yo musicalmente la comparo con una sinfonía. Te inspira, te llena. La inspiración sale del alma. Cuando la conga te encojona, Que te va dando 4 cueras de ron. para la tambora sobresalta, porque yo lo hago contra el tiempo. Se cayó la plata, ¿oíste? Para que la gente lo disfrute, que la gente lo goce. El coño es tu madre quien suelte aquí, coño, porque ya tú sabes cómo ya lo que no entra el demonio. ¡Diablo! La vibración de la conga, el sudor, la gente, la calor. ¡Oh! Te ponen como león cuando te encerrado. Es como su reino. La conga es el reino de esas personas. No dejan tocar. Lo de ella es cuidar el orden. Compadre, vete para allá. Yo discrepo en parte de eso. ¿Y la policía? Si tú no tienes alma, tú no vengas porque yo brinco. Muchos los espíritus se meten dentro de la comparsa. Y se siente con fuerza, como un guerrero que sale de la manigua. Entonces se emociona y empieza a darle su tambor. Al machete. Oye, cingado, toma. Los dedos se les revientan, se les parten. Tiene la mano que parece un cuero caimán. ¿De dónde se origina la conga? Los negros, los esclavos. La tumba francesa. Venían emigrando de Haití, pero venían con su tambor.
La conga tiene historia de cultura y historia en la historia de Cuba. Eso es de negro. El negro era como si fuera un perro. Entonces esa gente sacaban esa comparsa, la sacaban para poderse introducir y para el mundo. General Bandera, Guillermo Moncada y una serie de mambises. Como mi abuelo, que era capitán de la Guerra de Independencia. Fue madre, fue madre. Si quitas a esa música de ahí, no se puede contar la historia. A ver si yo recuerdo. Esperaron de que la conga pasara. El cucuye, el cucuye. Y después que pasó la conga, Se sentía eso. bajaron con ellos ahí a los tiros, a saltar cualquier Moncada. La conga se presta para muchas cosas. Santiago de Cuba, industrial en Guillermo Moncada. La conga empezó a tocar y empiezo a cantarle, a hacer coro y la gente empieza a hacer coro. Y mete más de 30.000 personas cantando ese coro. Ya quedó para la historia. La conga es un fenómeno social, una tribuna de manifestación de la gente, de lo que piensa, de lo que cree. No hay trabas, no hay reglas. ¿Cómo podemos sostenernos como vivimos? Mi libertad de expresión es lo que yo siento, lo convierto entonces en un coro. Por eso es que yo amo tanto la conga.